E agora sim, dando início à entrevista de hoje e dando as boas-vindas para o candidato a vice, João Gabriel. João, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Galo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo, né? Porque é rádio e TV, né? A Jovem Pan agora. Eu quero fazer um cumprimento especial, né, a todos os nossos candidatos a vereador da coligação Poço da Esperança. Quero fazer uma saudação também para minha esposa Loren, né, que está nos escutando e nos assistindo. Quero fazer uma saudação especial também ao nosso candidato a prefeito, o Heloísio, que está aqui no estúdio aqui me acompanhando. Eu acompanhei o Heloísio na entrevista dele, agora ele veio retribuir a gentileza, né? Então eu quero saudar todos que estão nos assistindo aqui e estou à disposição para a entrevista. Obrigado pelo convite mais uma vez e pelo espaço. Essa aula de hoje, o Luiz Felipe Galo, eu não aprendi na faculdade. Qual? Eu tô numa situação extremamente complicada hoje neste programa. Quando eu tô entrevistando um dos meus melhores amigos, a gente se fala todo dia, né, João Gabriel? Todo dia a gente se fala. Principalmente mal dos outros. Então, assim, eu não sei, vamos ver o que vai dar essa entrevista aqui hoje, mas a gente vai tentar levar pelo profissional da melhor forma possível. Mas já tem a vantagem que se você apertar, eu não vou ficar bravo com você. Pois é, me falaram isso ontem, eu falei assim, não, mas dá pra separar as coisas, Claro, né? lógico. Muito bem. E não tem pergunta que não dá para responder, na verdade. Exatamente. Show de bola. Ô João, conta pra nós como é que tá a campanha eleitoral, como que estão as caminhadas, toda a aceitação também dentro da chapa de vocês. É isso aí, Galo. A campanha eleitoral, ela começou a esquentar mesmo na virada do mês, né? Agora de agosto para setembro, apesar, né, da campanha ter iniciado oficialmente, né, a partir do dia 15 de agosto. Né? E a campanha, a gente tem percebido, né, uma receptividade muito boa das pessoas nas ruas, né? Eu acho que quando a gente percebe que o negócio está dando certo, é quando a gente recebe as manifestações espontâneas de apoio, né? Então, nos últimos dias, a gente tem ficado ali um período da tarde ali no terminal de linhas urbanas, né, para conversar com as pessoas, e ali é um ponto de grande circulação de gente, né? E, logicamente, que a gente distribui santinho, conversa com as pessoas, mas o mais legal de tudo é quando as pessoas abordam a gente manifestando um apoio, né? Dizendo assim, eu vou pedir para o meu vizinho, né, para minha mãe, para o meu pai, para o meu familiar, para o meu primo, para minha tia, para o meu colega de trabalho, conta comigo, vamos junto, vamos mudar, né? E todas essas manifestações a gente considera que são fundamentais, né, para medir de fato ali o termômetro eleitoral. Então, assim, a gente está bem animado, bem confiante e a gente acredita que realmente vai dar para chegar lá. Por que Poços da Esperança, João? Poços da Esperança, né? A gente está replicando aí, né, o nome da Federação Brasil da Esperança, né, e a gente está trazendo para a cidade, logicamente, aí a gente colocou o nome de Poços da Esperança, porque esperança é o que a gente precisa, né? A gente precisa de esperança para viver, para sonhar e para mudar as coisas, né? Poços de Caldas é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, né? Tem os seus problemas, mas apesar de tudo ela é maravilhosa e a gente sempre tem a esperança de mudar para melhor, e é isso que a gente propõe para a população nesse momento. Ô João, essa chapa, você e o Dr. Heloísio, é um repeteco, um replay de 2020. Em 2020 vocês não foram eleitos, Sim. por isso estão aqui. Por que agora vocês vão ser eleitos? Nós vamos ser eleitos porque a gente tem sentido, né, por parte da população, um desejo de mudança, um desejo de melhoria, né? E a gente, nesses últimos anos aí, né, desde 2020, quando terminou a eleição municipal até agora, a gente veio construindo, né, fortalecendo um grupo político para chegar nesse momento em melhores condições do que a gente chegou em 2020. Porque em 2020 todo mundo se lembra que além do desafio eleitoral, você também tinha o desafio da pandemia, né? Era muito difícil fazer campanha, né? As pessoas não queriam conversar com você, com medo de contrair a Covid, você tinha que usar máscara. Eu, por exemplo, eu uso óculos também, né? Então, assim, você imagina você fazer uma campanha de óculos e de máscara. A pessoa não vê o seu rosto, né? Não identifica quem é você, né? E a gente tem percebido que nos últimos 4 anos as coisas não melhoraram, como se costuma dizer por aí, né? Eu sou jornalista também, né? Como você, como o Rodrigo. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? As coisas não estão boas, né? E bacharel em Direito, né, João? Bacharel em Direito, jornalista, diretor do Jornal da Cidade. E também sou presidente do PSB, estou no meu 2º mandato como presidente, né? Fazendo um parênteses aí. Eu sou filiado ao PSB desde 2010, né? Então, a gente como jornalista, né? A gente tem acesso aí a um grande
volume de informações, né? E a gente sabe que as coisas não estão boas. Essa é a nossa motivação, né? É dar esperança para a população. O PSB em Minas Gerais, ele passou por um momento conturbado alguns anos atrás. Conseguiu se reestruturar para a eleição desse ano? O PSB estadual de Minas, né? Sim, sim. O PSB ele teve uma troca do comando estadual, se eu não me engano, foi no segundo semestre do ano passado, né, de 2023, né? Mas ele está se reestruturando, sim. Ele, inclusive, está dando apoio para a gente, né? Assim como em outras cidades da região e até mesmo do restante do estado. Acho que o foco deles são principalmente as cidades de maior porte, né? E por isso que Poços de Caldas está recebendo uma atenção especial também por parte do PSB. Muito bem, vamos falar um pouquinho de saúde. Ô, João, como é que você avalia a saúde em Poços de Caldas durante a gestão do atual prefeito? Rodrigo, eu acho que em relação à questão da saúde, a gente precisa melhorar muito, né? Na gestão do Heloísio, por exemplo, 2013 a 2016, Poços de Caldas foi classificada como a 27ª melhor saúde pública do Brasil. 27ª melhor saúde pública do Brasil. Quem está dizendo isso não fui eu. Foi a revista Exame e a Urban System. Eles fizeram um levantamento com vários municípios e colocaram Poços de Caldas nessa condição, nesse ranking. Então, o nosso desafio é retomar essa condição, porque dá para fazer. E o Heloísio sabe fazer. O Heloísio, ele é doutor em saúde pública, né? E ele tem o conhecimento para fazer isso. A saúde em Poços de Caldas, ela tem graves problemas. A começar pelo contrato da Prefeitura Municipal com a Santa Casa de Salto do Pirapora. Já foram 75 milhões de reais, fora os aditivos, despejados nesse convênio, que foi feito por processo de inexigibilidade. Em uma entrevista em outra emissora, o secretário disse que esse contrato foi firmado depois dele ter recebido um e-mail com uma proposta. Olha para vocês verem o amadorismo disso, gente. Como é que você contrata um convênio de mais de 75 milhões de reais recebendo uma proposta por e-mail? Uma entidade que ela tem várias irregularidades sendo questionadas na justiça, não de Poços de Caldas, mas em outros locais que ela presta serviço. Então a gente está entregando a nossa saúde para estranhos e desconhecidos. Esse modelo de gestão que a atual gestão está aplicando aqui em Poços de Caldas, já foi feito em Poços de Caldas e não deu certo. Todo mundo se lembra do Instituto Solos, que começou no final da gestão do Sebastião Navarro, né, e continuou depois na gestão do Paulinho Coruminas, né? E esse convênio com então o Instituto Solos, que consistia basicamente na mesma coisa que está acontecendo aqui com o convênio da Santa Casa de Salto do Pirapora, era de gerir a saúde do município, ou seja, nós terceirizamos a nossa saúde e isso precisa mudar. A questão da fila zero também, se vende que a fila está zerada e tudo mais, mas não é a realidade, né? E a gente sabe muito bem que não é a realidade. O que se zera são procedimentos de baixa complexidade, ou seja, são procedimentos mais simples de serem resolvidos. Então, Rodrigo, você imagina a seguinte situação, esses 75 milhões de reais sem os aditivos, né? Então, vamos considerar aí que o convênio já tem aí mais de 100 milhões de reais, né? A gente poderia destinar esse recurso, já que foi contratado por dispensa de licitação, aqui para Poços de Caldas mesmo. A gente podia deixar o dinheiro aqui em Poços de Caldas. Como? Contratando a Santa Casa, o Santa Lúcia, a própria Unimed, contratando serviços, né, procedimentos, né? A Notre Dame lá, a ex-Climep, né? Poderia se fazer parcerias com o próprio Cismarpa, né? Então, na prática, o que eu quero dizer? O dinheiro permaneceria na cidade, movimentando a nossa economia. Isso precisa mudar. João, um dos pontos interessantes aqui do plano de governo do Heloísio, do Dr. Heloísio e seu, é a questão da ampliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Sim. Né? O que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Então, Rodrigo, a gente tem aqui em Poços de Caldas, hoje em dia, a questão da ADEFIP, né? A ADEFIP presta um serviço de excelência para a população e a própria APAI também presta esse serviço, né? A gente sabe que, às vezes, essas entidades, né, quando tinha a ACD, por exemplo, acontecia isso, tinha muita gente que vinha de outras cidades, né, e não fazia depois a remuneração
dos valores para essas entidades. Foi, inclusive, um dos problemas que ocasionou o fechamento da ACD aqui em Poços de Caldas, né? Você se lembra bem desse fato, né? Então, quando a gente fala da questão do PCD, não é só na questão da saúde, não. Aí você vai até me permitir, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, que isso também inclui a educação, sabe? A educação, a gente tem recebido muitas reclamações, muitas demandas de pessoas em relação a alunos com necessidades especiais, que eles não têm a devida atenção e o devido cuidado nos centros de educação infantil. A gente tem uma proposta aí no plano de governo, que está em algum ponto aí, que agora eu não estou com ele em mãos aqui, mas você pode até achar depois aí, que seria a criação na estrutura da rede municipal de ensino do professor de apoio. Essa foi uma sugestão que a gente recebeu. E essa figura do professor de apoio seria, vamos dizer assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem mais facilmente, um professor auxiliar dentro da sala de aula para fazer o acompanhamento desses alunos com necessidades especiais, né? E aí a gente inclui também até mesmo alunos que tenham ali um diagnóstico de autismo, né? Então, hoje em dia, o que acontece, né? São as AEIs, né, fazem esse acompanhamento, elas não têm ali, por obrigação e por função, fazer esse papel, mas elas estão fazendo aí um quebra-galho, né? E eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, e o professor de apoio é fundamental nesse processo. Falando sobre uma proposta que é a respeito da Regional de Saúde de Poços de Caldas, para a criação, implantação da regional aqui na cidade, você acha que é possível? Eu acho que é possível, porque essa é uma luta política, isso depende muito mais de política, né? Tanto é que a gente escreveu no plano de governo, Galo, que a gente vai buscar, a gente vai lutar. Não é garantido, né? A gente não pode cravar que vai fazer, mas a gente vai lutar para ter uma regional de saúde aqui, porque a gente considera que Poços de Caldas, por ser a principal cidade do sul de Minas, a maior cidade do sul de Minas, a maior população do sul de Minas, ela não pode deixar de ter uma unidade desse tipo para facilitar, né, o fluxo da saúde aqui, remédios e procedimentos e tudo mais, né? A gente lembra que aqui no sul de Minas, por exemplo, já tem a regional em Varginha, em Alfenas, né, e em Pouso Alegre. Poços de Caldas, por exemplo, seria subordinada à regional de Pouso Alegre, né? Então a gente precisa de uma regional aqui em Poços de Caldas para atender. Por que a gente nunca teve uma regional aqui em Poços? Eu acho que é questão política, o Rodrigo, é uma questão política, né? Se o governo quiser, ele destina, né? Isso precisa ser articulado politicamente, né? E não sei se não houve interesse ou vontade, né? Mas a gente tem vontade e interesse, e a gente vai lutar para trazer essa regional para cá. Muito bem, nós temos já um intervalo para ser feito. Antes do intervalo, vamos ao último aí. Um registro aqui também. Poucas pessoas sabem, mas o João é neto de um ex-prefeito, né, João? Sim, sou neto. Conta pra gente. Conto. Eu vou voltar, então, até o começo da história rapidamente aqui, para não atrapalhar o intervalo, né? O meu primo é o Carlos Pinheiro Chagas, né? Ele foi prefeito de Poços de Caldas no final dos anos 20, inclusive a rua Prefeito Chagas é uma referência a ele, né? Na gestão dele se construiu aí os principais prédios históricos da cidade, né? Que fizeram Poços de Caldas ter a identidade cultural e social, né? Que no caso são o Palácio Hotel, Palácio Cassino, as Termas Antônio Carlos, a Praça Pedro Sanches, o Parque José Afonso Junqueira. Então, na gestão dele se iniciou a construção desses edifícios, né? Que são a cara de Poços de Caldas, né? Meu avô, Sebastião Pinheiro Chagas, ele foi deputado estadual por 2 mandatos. Ele foi prefeito de Poços de Caldas no final dos anos 70. Eu, particularmente, considero que a principal ação dele como prefeito aqui de Poços de Caldas foi a criação do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, né? Quem se lembra aí sabe que antes ali do Colégio Municipal era o colégio ali marista, né, dos irmãos maristas, e eles decidiram em algum momento ali deixar Poços de Caldas, né? O meu avô comprou o espaço e transformou no Colégio Municipal, que é hoje, né, a principal unidade de ensino público da cidade. Prosseguindo a entrevista com o candidato a vice-prefeito João Gabriel Pinheiro Chagas, você que está conosco no YouTube, lembro para você se inscrever em nosso canal, se é a primeira vez que chegou aqui com a gente no Jornal da Manhã, mas também pelo Instagram e pelo streaming da Jovem Pan, você também nos acompanha. Então fiquem sempre ligados e acompanhem cada detalhe aqui do Jornal da Manhã, edição local. Trazendo ainda mais temas dentro do plano de governo, João, eu vi que vocês têm
dentro da aba Saúde Animal, e aí eu já quero até fazer um ensejo com a data de hoje, esse 4 de setembro, a respeito das charretes. O que você acredita que deveria ser feito com as charretes e como que você avalia essa medida tomada pela atual administração? Ô Galo, eu estava escutando o programa aqui antes de entrar, né? Até o Rodrigo usou uma expressão que talvez se enquadre bem aqui no caso, né? Estelionato eleitoral, né? Você suspende o serviço de charrete durante 30 dias, coincidentemente na reta final das eleições, né? Terminando ali o prazo na antivéspera das eleições, como se as pessoas fossem ignorar que existe o serviço e como se as pessoas fossem esquecer que o serviço existe e vai acabar. Eu particularmente, né, na nossa proposta de governo, você deve ter percebido aí, a gente propõe realmente o fim do serviço de charretes, porque a gente não concorda com a exploração animal. Mas também a gente não concorda com a forma em que os charretistas estão sendo tratados pela gestão, né? Porque você pega e suspende o serviço por 30 dias, aí eu te pergunto o seguinte, como ficam os cavalos, né? Porque vai cortar a renda dos charretistas. Eles vão ter recursos para fazer a alimentação dos cavalos, né, que é uma grande preocupação dos protetores, né? Esse é um ponto importante. E os charretistas em si, como é que eles vão fazer para sobreviver durante 30 dias sem poder fazer o trabalho deles, né? Então, é difícil a gente falar alguma coisa mais concreta nesse momento, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. A gente sabe que tem um projeto tramitando na Câmara, a gente não sabe se os vereadores vão aprovar ou vão devolver o projeto, né? Mas, de qualquer forma, o que eu posso garantir nesse momento aqui é que se até no dia 31 de dezembro de 2024 o serviço não for encerrado, né, se essa questão não for resolvida, a gente vai resolver a partir do ano que vem, né? Mas a gente vai resolver essa questão com respeito a todas as partes interessadas, especialmente também os charretistas, porque ainda que a gente não concorde com a exploração animal, a gente também não quer prejudicar ninguém e são pessoas que têm famílias, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Perfeito. O plano de governo no que diz respeito a animais, ele é extenso, inclusive, ele tem diversos pontos e inclusive um que proíbe a venda de animais em estimação em lojas, feiras, incentivando a adoção de animais resgatados. A gente sabe que o abrigo de animais aqui em Poços de Caldas, ele é um problema há muito tempo, né? Como é que lida com essa questão, João? A gente precisa reestruturar o abrigo de animais, né? Recentemente, até o Sindicato dos Servidores esteve lá no abrigo para constatar as condições inadequadas, né, de trabalho para os servidores e também de acomodação para os animais que estão lá, né? Então a gente precisa fazer uma reestruturação ampla no abrigo de animais, no centro de controle de zoonoses, né? A gente precisa também saber qual vai ser a destinação para os cavalos, né, depois do fim do serviço de charretes, né? Uma das propostas que a gente tem é de se criar um santuário de animais, né, que poderia ter ali uma função tanto turística quanto também de educação para as crianças da rede municipal de ensino, também para a rede particular. Então, não pode. Então é preciso fazer essa reestruturação, e quando você fala aí do nosso ponto da saúde animal, a gente fez temáticas, né, entre os meses de junho e julho para ouvir a população a respeito disso. E o pessoal da proteção animal apresentou uma série de propostas que a gente está incorporando agora no plano de governo. Uma outra pauta polêmica também, e que gera uma série de discussão e de discussões, é a questão que envolve as escolas de samba em Poços de Caldas. Sim. Que foi uma pauta também tão polêmica, diria eu, quanto a questão das charretes, lógico que em uma amplitude diferente, até porque não existe exploração animal. Mas é uma pauta que gerou muita polêmica, principalmente quando o prefeito Sérgio Azevedo acabou com os desfiles das escolas de samba. A gente sabe que existe uma proximidade do Dr. Heloísio com essa pauta, né, no que diz respeito às escolas de samba. Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso? Voltariam os desfiles? O que seria feito em relação a essa questão? Rodrigo, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender o seguinte: o gestor, ele não tem que ter gosto pessoal e nem preferência pessoal a respeito das coisas. Ele tem que entender as coisas, se elas são interessantes ou não para o município. Em relação à escola de samba, a questão é a seguinte: é uma manifestação cultural e artística.
Esse é o primeiro ponto. As escolas de samba, elas não funcionam apenas há 2 meses do carnaval, como às vezes as pessoas podem pensar que seja o caso. As escolas de samba, elas funcionam durante o ano inteiro, né, nas comunidades ali onde elas atuam, né? Eles têm atividades ao ano inteiro, é um momento de lazer, de integração nas comunidades. Isso aí gera empregos, gera receita, movimenta a microeconomia daquele local, né? Então, a gente tem aqui alguns pontos aqui em Poços de Caldas que são característicos aí do samba, das escolas de samba. A gente pode citar a Vila Cruz ali, por conta da Sacipô, né, da própria mocidade. A gente tem a Cascatinha e a gente tem a Zona Sul ali na Baixada, da Unidos da Baixada. Então, todos os eventos carnavalescos, eles são movimentados no mínimo 6 meses antes. A nossa proposta aqui é sim recriar o desfile de escolas de samba através da criação de uma liga de escolas de samba mais financiada e custeada pela iniciativa privada, através da criação de um mecanismo de incentivo à cultura. Como existe hoje em dia aqui em Poços de Caldas, a gente tem projetos culturais que são captados via lei de incentivo, e a gente quer fazer essa captação de recursos para o desfile através de lei de incentivo. Esse retorno, ele excluiria o formato que hoje está sendo feito ou agregaria? Esse formato que está sendo feito hoje foi criado na gestão do Heloísio, né? A gente pode se lembrar muito bem do fiasco que foi o carnaval da gestão do Paulinho Corominas, né? Ele criou o corredor do Axé, ali em frente à prefeitura, né? Foi um fiasco, contratou uma série de artistas ali com cobrança de ingresso, quase nenhum público, né? Isso foi um fracasso. Na gestão do Paulinho, ele levou o desfile de escola de samba lá para a frente da PAI, na Avenida João Pinheiro, causou um caos no trânsito. Depois se levou o desfile de escola de samba para o pátio da rodoviária. Então, na gestão do Heloísio, quando ele assumiu, houve toda uma reformulação do carnaval, né? E esse carnaval familiar que a gente tem aqui em Poços de Caldas, que todo mundo gosta, que acha que é a 8ª maravilha do mundo, foi criado na gestão do Heloísio. Ou seja, e ele foi aperfeiçoado, Galo, ao longo dos anos, né? Infelizmente, a partir de 2017, aproveitando-se aí problemas burocráticos na prestação de conta das escolas, simplesmente se encerrou os desfiles sob o pretexto de precisar fazer cirurgia de catarata. Na época lá, se tinha um orçamento de mais de 200 milhões da saúde e se quis economizar 300 mil reais, né, para fazer cirurgia de catarata, né? Acho que foi eleitoreira mesmo. Claro, lógico. Por isso que eu estou dizendo no começo da minha fala aqui que o gestor, ele não tem direito de ter preferência pessoal. Eu posso detestar o carnaval, por exemplo, mas eu preciso entender que ele gera emprego e gera receita para o município. São 4 dias de carnaval, fora ali alguns a mais na semana seguinte, ou alguns dias também na semana que antecedem, que movimentam a cidade, enchem os hotéis, geram receitas, garante a manutenção de empregos, movimenta toda a economia, é bar cheio, restaurante cheio, compra e venda no comércio. Então, se não tem como você ser contra um negócio desse, né? Você veja o Carnaval do Rio de Janeiro, né? O Carnaval do Rio de Janeiro fatura bilhões de reais no período, né? É o Natal do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, o carnaval lá, né? Porque se traz muita divisa. Então, se você não pode ser contra uma coisa que traz receita para o município, gera emprego, simplesmente porque você não gosta. No caso, João, outra pauta polêmica, carnaval, no caso, entra na questão da cultura, né? E dentro da cultura também, e do turismo. Um né? E dentro da cultura também, a gente pode falar um pouquinho aí sobre uma outra questão polêmica, que foi a Sinfonia das Águas. Sim. Né? A proposta de vocês é de retornar com o evento? Qual é a questão? A retomada da Sinfonia das Águas vai seguir o mesmo molde do desfile de carnaval que eu falei aqui agora há pouco, né? Até lembrando a gestão do Heloísio, foram 16 Sinfonias das Águas, Galo, realizadas no período, né, 4 por ano, com recursos que não foram do município, através de captação de recursos via lei de incentivo. Então, a gente teve sinfonias aí realizadas com recursos da CEMIG, de Furnas, da própria Lorenzetti também fez algumas iniciativas, né? Então, assim, você tem que fazer esses eventos que trazem movimento para o turismo, pro turismo local,
E no caso da sinfonia, principalmente, porque são realizadas em baixa temporada. Então, assim, a Sinfonia das Águas, ela movimenta a cidade na época que não tem tanto turista. E a gente sabe que em períodos ali de Sinfonia das Águas, os hotéis lotam. E aí é aquele círculo virtuoso, né? Lota hotel, enche restaurante, enche bar, aumenta a venda no comércio, gera emprego, gera receita, gera imposto. Então, é aquele círculo virtuoso, né, de geração de receitas para a economia de Poços de Caldas. Então, a Sinfonia das Águas, a gente tem sim a intenção de retomar a realização delas, mas nessas condições que eu falei, através de lei de incentivo. Vamos falar de educação. Vocês têm uma aba aqui, Educação para o Futuro. Você fala sobre a ampliação do kit escolar dos alunos das escolas municipais com novos materiais para o desenvolvimento de atividades lúdicas e mapeamento das necessidades individuais. É isso mesmo, Galo. Educação, eu particularmente acho que foi um dos temas assim, que mais me impressionou durante as temáticas que a gente realizou antes da campanha propriamente dita, para a gente formular o nosso plano de governo, né? A gente sabe que basicamente a cidade tem um número estável ali de alunos, né? Então a rede municipal de ensino ela tem cerca de 20 mil alunos, se eu não me engano ali, né? Então logicamente que alunos saem, alunos entram, mas ficam mais ou menos nessa base, né? E a gente recebeu várias demandas em relação a essa questão, né? Muitos pais de aluno reclamam que o kit escolar tem peças que estão faltando ali. Peças que eu estou faltando, quero dizer assim, eles querem mais itens, né, que são importantes ali para o aluno, e a gente vai ampliar, com base nisso, a gente colocou no plano de governo a ampliação do kit escolar. Não é um aumento de quantidade de kits, não. São os itens que compõem o kit. Muito bem, a gente tem alguns outros pontos aqui também. Um deles, a questão da ampliação da oferta de cursos noturnos, sobretudo educação de jovens e adultos, que inclusive foi polêmica recentemente. Sim. Aqui em Poços de Caldas, né, o João? É isso mesmo. Rodrigo, a gente precisa ter uma busca ativa, né, em relação a esses alunos, né? A gente sabe recentemente ali do problema que teve ali no ensino médio, né, do Colégio Municipal, que por falta de alunos, né, eu não sei se já chegou a ser extinto, mas estava em vias de ser extinto, né? Então isso é muito preocupante, né? Você tem que estimular as pessoas a irem para a escola, a gente tem que estimular as pessoas a estudarem, porque eu considero que a educação é a melhor arma para você combater a criminalidade. Quando a gente fala de segurança pública e criminalidade, o que você pensa? Precisamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal, precisamos ter mais viaturas, precisamos ter mais policiais. Só que a gente está combatendo o problema no fim dele, a gente tem que combater ele na origem, né? E a origem dele é a formação do cidadão, né? É a estruturação das famílias, e a educação é a melhor arma. Você combate o problema no centro ali, né? No comecinho dele ali, né? Você não deixa se criar o criminoso, vamos dizer assim, né? Logicamente que isso não é uma fórmula infalível, 100%, né? A gente sabe que vai acontecer, né? Infelizmente vai acontecer, mas a gente minimiza o problema através da educação, né? E tem muita gente, né, que tem vontade de voltar a estudar ou tem vontade de estudar pela primeira vez, e a gente precisa estimular essas pessoas. Antes da gente ir pro intervalo agora, né, João? Antes da gente ir pro intervalo, eu vou ler um comentário aqui de um ouvinte nosso, que ele diz o seguinte sobre o carnaval. Olha só. Carnaval do desfile das escolas de samba. Era um monte de drogado, brigaiada danada pelas ruas. Esse tipo de comentário te assusta? Não assusta. A questão, porque é um comentário extremamente preconceituoso em relação a desfile de escola de samba. Mas as pessoas que são contra o desfile pensam dessa forma, né? Que é só gente drogada, que é só sexo, né? E como eu falei agora há pouco, que é uma manifestação cultural e artística que acontece no Brasil inteiro, né? O carnaval nosso aqui, ele era muito bem realizado ali, era uma atividade que movimentava as comunidades, né? E não só durante os 4 dias de carnaval, né? Como eu disse, ao longo do ano todo. Todo mundo sabe que se fazia, por exemplo, na Vivaldino se fazia feijoada, né? Na Sacipô se fazia eventos ali aos sábados, né? Na quadra da Sacipô, você movimenta a comunidade. E você tem ali, no desfile de carnaval, segurança, através da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Agora, não é infalível, né, o modelo, né, o Rodrigo? Você vê, por exemplo, assim, que às vezes em outros tipos de festas também tem briga, tem confusão, e a polícia está ali para fazer isso, para fazer a proteção da população. A Guarda Municipal também está ali para fazer a mesma função, proteger a população. Então eu considero, né, com todo respeito ao comentário aí do nosso amigo, mas que é uma visão preconceituosa
do desfile de carnaval e das comunidades carnavalescas. Eu já fiz muita defesa da questão aqui do desfile das escolas de samba aqui no Jornal da Manhã. Inclusive é curioso, né? As cenas da Praça dos Macacos, onde não tocava música de carnaval, inclusive no último carnaval, nunca foram registradas num desfile de escola de samba, por exemplo, da Francisco Salles. Não. Né? Na Praça dos Macacos não tocava música de carnaval. Exatamente. Eu até teve aquela confusão toda. Exatamente. Né? Não, era carnaval sem ser carnaval. Estranhei muito a programação, né? Porque eu acho que no carnaval tem que se tocar música de carnaval, não pode tocar outro ritmo, né? Não é que não possa tocar, né? É a característica daquele movimento o carnaval, né? Você já viu em rodeio tocar música de carnaval? Tocar rock? Tocar funk? Né? Rodeio toca sertanejo. Né? E por aí vai, cada um no seu quadrado. Então, esse é o momento do samba, né? Da festa de carnaval propriamente dita. A gente não pode descaracterizar esse movimento. Vamos lá. Dando continuidade à entrevista com o candidato a vice João Gabriel Pinheiro Chagas. Você que está com a gente aí no YouTube, aproveite para se inscrever no canal, no Instagram, @JovemPanPocos também. Segue a nossa página e fique por dentro de todas as entrevistas aqui da Jovem Pan. João, um ponto aqui também na questão ainda do plano de governo, que a gente não chegou a abordar com o Dr. Aloysio, a gente fala sobre a Rádio Libertas FM. Recentemente, a Rádio Libertas, que não é uma rádio comercial, uma rádio pública, uma rádio do município, uma rádio do povo de Poços de Caldas, ela passa boa parte da programação e praticamente todos os dias fora do ar, né? Inclusive, ela é a geradora do nosso programa eleitoral aqui, e a gente torce todo dia para que ela não saia do ar durante a exibição do horário eleitoral, o que criaria um problema muito sério, inclusive, para todos nós. O que fazer com a Rádio Libertas, João? Esse problema da Rádio Libertas do sinal, eu já vi você repercutindo várias vezes, né, e não é de hoje. Né? Eu não sei exatamente o que acontece ali, se é um problema técnico, né, de equipamentos, se é um problema dos servidores, né? Mas de qualquer forma, é um espaço muito importante. Poços de Caldas é um dos poucos municípios do Brasil que possui uma emissora própria de rádio FM, né? E a Rádio Libertas FM é um instrumento importantíssimo, né, de divulgação das ações de interesse do município e de interesse de Poços de Caldas. Então, a gente precisa ver o que de fato está acontecendo. Como eu falei, eu não tenho conhecimento nesse momento se a questão é de ordem técnica, né, equipamentos, ou se há algum outro problema específico, mas de qualquer forma vai receber a devida atenção porque ela é um instrumento de informação muito importante para o nosso município. Falando um pouquinho sobre o espaço cultural da URCA, vocês pretendem fazer uma reforma na URCA e comporta, na sua opinião, João, as ações, atividades culturais aqui de Poços, que a URCA tem muita gente reclamando lá que não tem data para conseguir fazer e tudo mais. A última vez que a URCA foi reformada, revitalizada, foi na gestão do Heloísio, inclusive, né? O Teatro Municipal Benigno Gaiga, né, que seria ali o ponto principal da URCA, passou por um amplo processo de revitalização na gestão do Heloísio, né? E a gente quer revitalizar a URCA porque a gente considera que é o principal espaço cultural da cidade. Eu acho que a URCA ali, ela recebe uma série de eventos que não tem nada a ver com a cultura, né? Então eu acho que a gente precisa ter um olhar com mais atenção à URCA, inclusive fazer um plano de utilização da URCA, né? Porque não dá para você fazer, por exemplo, formatura de escola na URCA. Não é o local ideal. Hoje em dia, quase todas as escolas têm uma quadra poliesportiva. Faça a formatura na quadra, né? Palestras ali, né, comerciais, né, que não tem nada a ver com a cultura em si. Não é um local ideal. Qual seria o local ideal? A gente fazer o centro de eventos. Sabe, Galo? O centro de eventos aí, que está sendo prometido aí há muitos anos, né? É uma expectativa por parte da população, é uma expectativa por parte do setor hoteleiro, né? É uma expectativa por parte de todo mundo, porque é um local que a gente precisa ter para realizar esses tipos de evento. A URCA não é o lugar ideal para realizar esses eventos. Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, a proposta de vocês é equipar para ser um centro de pesquisa científica da cidade e região. O que fazer para que a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas não seja apenas um cabide de emprego? Porque o Jardim Botânico de Poços de Caldas virou um cabide de emprego, inclusive até com gente que ocupava cargo saindo e pedindo para a esposa ocupar, ou seja, virou um cabide de emprego a Fundação Jardim Botânico. Tem potencial para ser um ponto turístico, tem potencial para uma série de questões, como transformar isso? A última vez que eu ouvi falar do Jardim Botânico foi na hora que a gente estava desenvolvendo o plano de governo, porque ele está sumido.
né, tá apagado, né? A gente não sabe hoje em dia qual é a função. Como você acabou de dizer, Rodrigo, tem gente que não é do ramo que está lá, né? Então a gente precisa reorganizar o Jardim Botânico. Ele tem um amplo potencial turístico, como você bem mencionou. A gente lembra, por exemplo, do Instituto Inhotim, lá em Brumadinho, que é uma referência, né? Eu tenho vontade de ir lá em Inhotim, não sei se você já foi. Não, né? acho que nunca foi. Eu tenho vontade de ir lá, que é um lugar que me parece ser fantástico, pelo menos em fotos e vídeo. E eu acho que a gente pode trazer a experiência de Inhotim aqui para o nosso Jardim Botânico, né? Eu acho que seria mais um ganho para o nosso turismo. E, logicamente, que a gente também tem como explorar a questão da ciência. A gente tem aqui faculdades hoje impostas aqui que podem fazer parcerias ali com a Fundação Jardim Botânico. A gente tem o IFSul de Minas, a Unifal, a PUC, né? São referências e eu acho que a gente tem um potencial muito grande a se explorar, que não está sendo explorado, está adormecido. Como eu falei, a última vez que eu tinha ouvido falar do Jardim Botânico, né, foi quando a gente estava fazendo o plano de governo, porque a penúltima vez, viu, Galo, que eu ouvi falar foi quando aconteceu isso. Tinha um ocupante de cargo comissionado lá que pediu exoneração para ser candidato a vereador e no lugar ele pôs a esposa. Então, é uma picaretagem sem limites. Falando do Ronaldão, vocês têm aqui um plano de buscar parcerias ou incentivos para a revitalização do estádio? Hoje é aniversário do Ronaldão. É, aniversário do Ronaldão. Hoje é aniversário do Ronaldão. O Ronaldão foi construído pelo meu avô, quando ele foi prefeito de Poços de Caldas. Que era contra o nome Ronaldão. O meu avô era contra, inclusive, fazer o estádio lá, na verdade. Né? Perfeito. Vou fazer um pequeno histórico aqui. O meu avô, enquanto deputado estadual no segundo mandato, ele conseguiu a desapropriação daquela área lá, né? Aquela área, na época, não era plana como é hoje, né? Era ali um morrinho, ali, vamos dizer assim, né? E aí ele loteou aquele espaço ali, inclusive tem um bairro Vila Olímpica, chama-se Vila Olímpica, porque ele loteou, vendeu os terrenos para conseguir dinheiro para fazer a terraplanagem da área, né? A intenção dele era construir ali uma faculdade de agronomia, na verdade, né? Meu avô nunca foi um grande fã de futebol, apesar de ele ter sido um grande esportista, né? Ele foi jogador de vôlei durante muitos anos, mas ele não era ali um grande entusiasta do futebol, né? E ele torcia pro América, pra você ter uma base, né? Pra você ver como é que América de Minas? América de Minas. Pra você ver como é que ele não era um entusiasta, né, do futebol. Melhor né? do que ser flamenguista, eu acho. Ô, louco, Que isso, você tá ruim pra mim. Mas aí ele queria fazer uma faculdade de agronomia lá, né? Só que naquela ocasião a Caldense estava no auge, né? Talvez o principal momento esportivo dela, né? Em relação ao futebol, né? E aí surgiu um grande apelo para se construir um estádio municipal, porque o estádio Cristiano Osório, que ficava ali localizado ali na sede social do clube, ele já não comportava mais, né, a torcida, Público, né? né? Então, assim, todo jogo lotava, né? Então, assim, ele estava pequeno demais para Caldense. E aí resolveu-se construir o estádio municipal. Inclusive tem uma foto minha com o meu avô ali nas arquibancadas quando estava sendo construído, né? E ele, o meu avô, na verdade, ele queria que o estádio se chamasse Estádio Municipal Mauro Ramos de Oliveira, que era uma escolha óbvia. Mauro Ramos de Oliveira é o campeão mundial na Copa de 62 que ergueu a taça Jules Rimet. Ou seja, você imagina que ganho seria de mídia para Poços de Caldas, né? Estádio Municipal Mauro Ramos de Oliveira. Isso aí ia repercutir no Brasil e no mundo, né? Para sempre, inclusive. Seria uma mídia espontânea para sempre, né? Mas aí, infelizmente, o meu avô deixou o cargo porque ele foi concorrer a suplente de senador, né? E ele precisou renunciar ao cargo, assumiu o Ronaldo Junqueira. O Ronaldo Junqueira concluiu as obras, né? E aí alguém ali sugeriu o nome dele para pôr no estádio e foi colocado o nome do estádio. Então, eu acho hoje em dia, por exemplo, só para responder a pergunta de vocês, que eu acho que o Ronaldão está sendo subutilizado hoje em dia, né? A gente tem aí o Ronaldão servindo para jogos da Caldense do Vulcão, que hoje em dia não conseguem levar mais de 500 pessoas nos estádios, né? Então, a gente tem um espaço daquela natureza ali, subutilizado para jogos da Caldense, meia dúzia de jogos da Caldense, meia dúzia de jogos do Vulcão, alguns jogos de futebol amador, especialmente nas fases finais, chegada da Volta ao Cristo, né? Olintra, né? Que acontece ali Você voltaria a ter shows lá? Eu não sei se voltaria a ter shows, porque a gente tem o problema, ô Galo, da questão do gramado, né? A gente sabe, né? A gente vê, por exemplo, aí shows em grandes estádios do Brasil, como é que fica o gramado depois, né? Mas eu acho que tem que se pensar uma solução melhor, talvez uma parceria pública e privada para explorar melhor o estádio seria uma opção, né? A gente sabe aí que tem situações aí em outros estádios aí que são interessantes e a gente pode adaptar para cá
porque eu acho que é um espaço muito nobre hoje em dia na nossa cidade para ele estar sendo subutilizado dessa forma. Então a gente precisa dar uma atenção especial ao Ronaldão, né, uma destinação melhor. Logicamente que o futebol é o carro-chefe, mas a gente precisa achar uma solução para que o Ronaldão possa ser melhor utilizado. Falando sobre segurança pública, como que você vê hoje a Guarda Municipal e você é a favor do armamento da Guarda? Sim, a Guarda Municipal ela precisa ser reestruturada, ela precisa ter um efetivo realmente melhor, né, maior e melhor, porque a gente ouve falar de Guarda Municipal, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Não tem guarda, falta guarda. Então a gente precisa equipar melhor a Guarda Municipal, inclusive através do Estatuto da Guarda. Existe o Estatuto, e no Estatuto da Guarda está previsto o armamento da Guarda, né? Logicamente que a Guarda Municipal ela não vai fazer a função da Polícia Militar, e ninguém está falando aqui que vai se substituir. A Guarda Municipal ela vai ser mais um braço, né, no sistema de defesa social para ajudar a proteger os nossos próprios públicos. E o armamento da Guarda, sim, está previsto na lei, é lei, né? E lei, a gente sabe que ainda que não concorde, né, a gente tem que cumprir. Mas logicamente que a gente vai fazer com todo critério, com todo cuidado, né, para que todo mundo possa ter o máximo de segurança e responsabilidade para usar essas armas. Mas a gente precisa sim reformular a Guarda Municipal nesse aspecto, inclusive, Galo, em relação à sede, né, a sede da Guarda Municipal. A gente sabe muito bem que a FEPASA é um local totalmente inadequado, né, para ser sede da Guarda Municipal. E a gente precisa tirar a Guarda Municipal dali. Aí, antes que você me pergunte onde, né, eu acho que o município tem estruturas próprias que a gente pode ocupar a guarda, né? A gente pode fazer um mapeamento aí e ver o lugar que atenda melhor, que tenha melhores condições de trabalho para todo mundo. Transporte público, subsídio para tarifa e tarifa zero. Exatamente, Rodrigo, é uma outra proposta que a gente apresentou, né, no nosso plano de governo. O nosso objetivo é fazer uma revisão do contrato, né, com a atual concessionária. Esse contrato foi assinado em 2019. A gente sabe muito bem que se pagou R$300 mil para fazer um edital para se contratar a empresa, e esse dinheiro, logicamente, não serviu para nada, porque o edital ele foi feito e a gente vê que o contrato, hoje em dia, ele não beneficia a população de Poços de Caldas, pelo contrário, né? A gente tem uma redução de linhas, uma redução da quantidade de ônibus, né? Uma dificuldade imensa da população conseguir ônibus, especialmente nos finais de semana, né? E o ônibus é um instrumento fundamental para a pessoa circular pela cidade. O ônibus garante acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, ao esporte e à integração. As pessoas precisam movimentar, isso é mobilidade urbana. A gente tira veículo da rua, a gente reduz a quantidade de veículos. Poços de Caldas é uma cidade que tem mais de 110 mil veículos licenciados. E a gente sabe que o nosso centro da cidade é pequeno e está ficando cada vez mais estrangulado. Em relação à questão da tarifa zero, Rodrigo, a nossa proposta é a seguinte: no primeiro ano de governo, a partir de 2025, né, se Deus quiser, se a gente estiver lá, a gente vai fazer uma revisão do contrato e vai fazer uma avaliação dos custos da tarifa zero. Uma das medidas que a gente pretende fazer em relação à questão da tarifa zero é mudar o sistema de cobrança. Hoje em dia, o sistema de cobrança é o IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. A gente quer mudar isso, a gente vai fazer a cobrança via viagens, né? Então, isso a gente considera que vai fazer com que o preço caia e aumente a quantidade de linhas e ônibus disponíveis. Isso é uma iniciativa que a gente tem prevista para fazer no primeiro ano de governo. A partir do segundo ano de governo, a gente pretende sim iniciar a implantação da tarifa zero em Poços de Caldas, inicialmente aos finais de semana, para usuários do CAD único, né, do Cadastro Único Nacional, e também para estudantes. Esse é o primeiro passo, seria o segundo passo da tarifa zero, e a gente espera que até o final do mandato, né, no quarto ano de governo, a gente tenha a tarifa zero universal para todo mundo em Poços de Caldas. A gente precisa resolver o problema do transporte coletivo em Poços, é uma demanda que a gente recebe praticamente todos os dias. Uma última pergunta antes da gente encerrar. Fala para nós, o que você vai fazer com o monotrilho, João Gabriel? O monotrilho é uma questão parecida aí com as charretes, viu, Galo? A gente sabe que a prefeitura contratou um laudo técnico, né, para fazer uma avaliação de viabilidade do monotrilho, né? E eu acho que assim, a prefeitura, pelo que ela informou, ela já recebeu esse laudo
técnico, né? Ficou de divulgar nos próximos dias, mas os próximos dias pode ser amanhã ou 31 de dezembro, ou nunca, né? E a gente tem, acho que 3 caminhos para seguir com o monotrilho, né? E aí a gente precisa ter acesso a esse laudo para saber qual caminho tomar. O primeiro caminho, deixar como está. Ou seja, fica aí do jeito que está, a prefeitura gasta dinheiro aí com a manutenção, se eventualmente cair uma pilastra, né, dá um jeito ali e segue nessa linha. A segunda medida seria a demolição do monotrilho. Ou seja, se constatou que realmente não é viável e a gente precisa demolir, vamos derrubar. E a terceira medida seria a reativação propriamente dita do monotrilho, né? Através do laudo que constate que ele tem condições de voltar a operar. Só que aí, no caso do monotrilho, se for essa a melhor opção para o município, né? E como eu falei, o gestor ele não tem o direito ali de fazer uma preferência pessoal, ele tem que ver o que é interessante para o município. Se a gente constatar que, de fato, seria essa a melhor medida, traria benefícios para o município e tudo mais, aí a gente segue os mesmos modos do que a gente falou agora há pouco aqui do desfile de escola de samba, né, da Sinfonia das Águas, ou seja, seria uma situação que seria subsidiada e administrado pela iniciativa privada, ou seja, precisa aparecer alguém interessado em explorar. Só que é o seguinte também, aí você vai falar assim, tá bom, então vamos reativar o monotrilho, né? Vamos esperar aparecer um interessado. E se não aparecer um interessado? A gente vai esperar até quando? 5, 10, vai continuar essa novela? Aí, talvez, ainda que seja viável a manutenção do monotrilho, se demorar muito, talvez a gente não tenha outra saída que não seja demolir. Perfeito. Muito bem. João, para fechar, você tem 1 minuto para pedir seu voto aos nossos espectadores. Só isso? Só 1 minutinho. 1 minuto. Ô Galo, até antes de eu vir aqui para Jovem Pan, até a Lore, minha esposa, me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu achei interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês essa reflexão que eu acho que é muito legal. É uma mensagem que ela, logicamente, que não foi ela que escreveu, ela viu em algum lugar e me mandou, tá? E dizia assim... Jesus, quando ia curar alguma pessoa, ele perguntava para a pessoa, você quer ser curado? E a pessoa, ela não queria às vezes ser curada, né? E ele perguntava isso porque às vezes ele sabia que a pessoa não queria ser curada. E ela não queria ser curada porque você ser curado requer que você faça mudanças. E às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer mudanças porque elas não querem assumir responsabilidades. Então, Galo, o meu convite aqui é para a gente fazer uma mudança, sim, para a gente assumir novas responsabilidades a partir do ano que vem, né? O nosso governo vai ser um governo para o pobre, para a classe média, para o rico, para o remediado, para o branco, para o preto, para o pardo, para o imigrante, para todas as pessoas que constroem nossa cidade. A gente vai fazer um governo que seja bom para todo mundo, né? Por isso que a gente usa o slogan aqui na nossa campanha, postos para todo mundo. E é o que a gente precisa, postos para todo mundo. Então, no dia 6 de outubro, né, eu convido todos vocês que estão nos assistindo a votar no 40, PSB 40, Heloísio prefeito, João Gabriel vice, e vamos fazer uma postos para todo mundo. Muito bem. São 8h30. Repita. 8h30. Ô John, você sabe que hoje o nosso amigo Albert Mareca vai pagar o almoço, né? Você não viu lá? Eu vi que vai pagar o almoço. Arruma um espaço na tua agenda aí que ele vai vir pra Poços pagar o almoço hoje. Não sei, você tem que ver aí. Rapaz, o pior que eu tenho que ir meio-dia lá na concorrente. É isso aí. Encerrando mais um Jornal da Manhã, edição local. Você que está conosco ligado aqui na programação. Nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais entrevista. Receberemos todos os candidatos a vice também na bancada do Jornal da Manhã. Valeu, gente. Até mais, Rodrigo. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau.